Leitura diária da Bíblia, dia 14. Antigo Testamento, Gênesis 29, Gênesis 30. E Jacó seguiu o seu caminho, e foi à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e viu um poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados próximo dele, porque daquele poço davam de beber aos gados, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E juntavam-se ali todos os rebanhos, e revolviam a pedra de sobre a boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e voltavam a pedra sobre a boca do poço a seu lugar. E disse-lhes Jacó: Irmãos meus, de onde sois? E eles responderam: De Harã somos. E ele lhes disse: Conheceis a Labão, filho de Naor? E eles disseram: Sim, nós o conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem. E eles disseram: Está bem, e eis que Raquel sua filha vem com o gado. E ele disse: Eis que ainda é cedo do dia, não é hora de recolher o gado, dai de beber às ovelhas, e ide apacentá-las. E eles responderam: Não podemos, até que se juntem todos os gados, e removam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. Estando ainda ele falando com eles, Raquel veio com o gado de seu pai, porque ela era a pastora. E sucedeu que, quando Jacó viu Raquel, filha de Labão irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, o irmão de sua mãe, chegou-se Jacó, e removeu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber ao gado de Labão irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou sua voz, e chorou. E Jacó disse a Raquel como ele era irmão de seu pai, e como era filho de Rebeca, e ela correu, e deu as novas a seu pai. E assim que ouviu Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu a recebê-lo, e abraçou-o, e beijou-o, e trouxe-lhe à sua casa, e ele contou a Labão todas estas coisas. E Labão lhe disse: Certamente és osso meu e carne minha. E esteve com ele durante 1 mês. Então disse Labão a Jacó: Por ser tu meu irmão, me has de servir de graça? Declara-me o que será teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova, Raquel. E os olhos de Lia eram tenros, mas Raquel era de lindo semblante e de bela aparência. E Jacó amou a Raquel, e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel tua filha mais nova. E Labão respondeu: Melhor é que a dê a ti, que não que a dê a outro homem, fica-te comigo. Assim serviu Jacó por Raquel 7 anos, e pareceram-lhe como poucos dias, porque a amava. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meu tempo é cumprido para que me deite com ela. Então Labão juntou a todos os homens daquele lugar, e fez banquete. E sucedeu que à noite tomou sua filha Lia, e a trouxe, e ele se deitou com ela. E deu Labão sua serva Zilpa a sua filha Lia por criada. E vinda a manhã, eis que era Lia, e ele disse a Labão: Que é isto que me fizeste? Não te servi por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E Labão respondeu: Não se faz assim em nosso lugar, que se dê a mais nova antes da mais velha. Cumpre a semana desta, e se te dará também a outra, pelo serviço que fizeres comigo por outros 7 anos. E fez Jacó assim, e cumpriu a semana daquela, e ele lhe deu a sua filha Raquel por mulher. E deu Labão a Raquel sua filha por criada à sua serva Bila. E deitou-se também com Raquel, e amou-a também mais que a Lia, e serviu a ele ainda outros 7 anos. E viu o Senhor que Lia era mal amada, e abriu sua madre, mas Raquel era estéril. E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou seu nome Ruben, porque disse: Já que olhou o Senhor minha aflição, agora, portanto, meu marido me amará. E concebeu outra vez,
e deu à luz um filho, e disse: Porquanto ouviu o Senhor que eu era mal amada, me deu também este. E chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Agora esta vez meu marido se apegará a mim, porque lhe dei 3 filhos. Portanto, chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isto chamou seu nome Judá, e deixou de dar à luz. E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã, e dizia a Jacó: Dá-me filhos, ou senão, morro. E Jacó se irritava contra Raquel, e dizia: Estou eu em lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, deita-te com ela, e dará à luz sobre meus joelhos, e eu também terei filhos por meio dela. Assim lhe deu a Bila sua serva por mulher, e Jacó se deitou com ela. E concebeu Bila, e deu à luz a Jacó um filho. E disse Raquel: Julgou-me Deus, e também ouviu minha voz, e deu-me um filho. Portanto chamou seu nome Dan. E concebeu outra vez Bila, a serva de Raquel, e deu à luz o segundo filho a Jacó. E disse Raquel: Com lutas de Deus disputei com minha irmã, e venci. E chamou seu nome Naphtali. E vendo Lia que havia deixado de dar à luz, tomou a Zilpa sua serva, e deu-a a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, deu à luz a Jacó um filho. E disse Lia: Veio a boa sorte. E chamou seu nome Gade. E Zilpa, a serva de Lia, deu à luz outro filho a Jacó. E disse Lia: Para alegria minha, porque as mulheres me chamarão de feliz, e chamou seu nome Azer. E foi Ruben em tempo da colheita dos trigos, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a sua mãe Lia, e disse Raquel a Lia: Rogo-te que me des das mandrágoras de teu filho. E ela respondeu: É pouco que tenhas tomado meu marido, mas também levarás as mandrágoras de meu filho. E disse Raquel: Ele, pois, dormira contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E quando Jacó voltava do campo à tarde, Lia saiu ao encontro dele, e lhe disse: Deitarás comigo, porque em verdade te aluguei em troca das mandrágoras de meu filho. E dormiu com ela naquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz a Jacó o 5º filho. E disse Lia: Deus me deu minha recompensa, porque dei minha serva a meu marido, por isso chamou seu nome Issacar. E concebeu Lia outra vez, e deu à luz o 6º filho a Jacó. E disse Lia: Deus me deu uma boa dádiva, agora meu marido morará comigo, porque lhe dei 6 filhos, e chamou seu nome Zebulon. E depois deu à luz uma filha, e chamou seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu sua madre. E concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Deus tirou minha humilhação, e chamou seu nome José, dizendo: Acrescente-me o Senhor outro filho. E aconteceu, quando Raquel havia dado à luz a José, que Jacó disse a Labão: Permite-me ir embora, e irei a meu lugar, e a minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos, pelas quais servi contigo, e deixa-me ir, pois tu sabes os serviços que te fiz. E Labão lhe respondeu: Ache eu agora favor em teus olhos, e fica-te. Experimentei que o Senhor me abençoou por tua causa. E disse: Define-me teu salário, que eu o darei. E ele respondeu: Tu sabes como te servi, e como esteve teu gado comigo, porque pouco tinhas antes de minha vinda, e cresceu em grande número, e o Senhor te abençoou com minha chegada. E agora quando tenho de fazer eu também por minha própria casa? E ele disse: Que te darei? E respondeu Jacó: Não me des nada. Se fizeres por mim isto, voltarei a apacentar tuas ovelhas. Eu passarei hoje por todas tuas ovelhas,
pondo à parte todas as reses manchadas e de cor variada, e todas as reses de cor escura entre as ovelhas, e as manchadas e de cor variada entre as cabras, e isto será meu salário. Assim responderá por mim minha justiça amanhã quando me vier meu salário diante de ti. Toda a que não for pintada nem manchada nas cabras e de cor escura nas ovelhas minhas, se me há de ter para furto. E disse Labão: Eis que seja como tu dizes. Porém ele separou naquele mesmo dia os machos de bode rajados e manchados, e todas as cabras manchadas e de cor variada, e toda res que tinha em si algo de branco, e todas as de cor escura entre as ovelhas, e as pôs em mãos de seus filhos. E pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava as outras ovelhas de Labão. E tomou para si Jacó varas de álamo verdes, e de aveleira, e de plátano, e descascou nelas mondaduras brancas, descobrindo assim o branco das varas. E pôs as varas que havia riscado nos bebedouros, diante do gado, nos bebedouros da água aonde vinham a beber as ovelhas, as quais se aqueciam vindo a beber. E concebiam as ovelhas diante das varas, e geravam crias listradas, pintadas e salpicadas de diversas cores. E separava Jacó os cordeiros, e os punha com seu rebanho, os listradas, e tudo o que era escuro no rebanho de Labão. E punha seu rebanho à parte, e não o punha com as ovelhas de Labão. E sucedia que quantas vezes se aqueciam as fortes, Jacó punha as varas diante das ovelhas nos bebedouros, para que concebessem à vista das varas. E quando vinham as ovelhas fracas, não as punha, assim eram as fracas para Labão, e as fortes para Jacó. E cresceu o homem muito, e teve muitas ovelhas, e servas, servos, camelos, e asnos. Novo Testamento, Mateus 11:16 da manhã -30. Mas com quem compararei esta geração? Semelhante é às crianças que se sentam nas praças, e chamam aos seus colegas, e dizem: Tocamos flauta para vós, mas não dançastes, cantamos lamentações para vós, mas não chorastes. Porque veio João, sem comer nem beber, e dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aqui um homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria prova-se justa por meio de seus filhos. Então ele começou a repreender as cidades em que a maioria de seus milagres haviam sido feitos, por não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaída! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido feitos os milagres que em vós foram feitos, há muito tempo teriam se arrependido com saco e com cinza. Porém eu vos digo que mais tolerável será para Tiro e Sidom, no dia do juízo, que para vós. E tu, Cafarnaum, que estás exaltada até o céu, ao Sheol serás derrubada. Pois se em Sodoma tivessem sido feitos os milagres que foram feitos em ti, ela teria permanecido até hoje. Porém eu vos digo que mais tolerável será para os da região de Sodoma, no dia de juízo, que para ti. Naquele tempo Jesus pronunciou: Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste às crianças. Sim, Pai, porque assim foi agradável a ti. Todas as coisas me foram entregues pelo meu Pai, e ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, nem ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e minha carga é leve. Salmos. Psalme 9 para 7-12.
Mas o Senhor se sentará para governar eternamente, ele já preparou seu trono para julgar. Ele mesmo julgará ao mundo com justiça, e corretamente fará justiça aos povos. O Senhor será um refúgio para o aflito, um refúgio em tempos de angústia. E confiarão em ti os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste aos que te buscam. Cantai ao Senhor, que habita em Sião. Contai entre os povos as obras dele. Porque ele investiga os derramamentos de sangue, e lembra-se deles, não se esquece do clamor dos que sofrem. Pai Celestial, maravilhamo-nos com tua provisão e tua capacidade de multiplicar nossas humildes ofertas para realizar grandes coisas. Ao presenciarmos a fé daqueles que vieram a Jesus por cura e libertação, fortalece nossa crença em teu poder de atender a toda necessidade. Ajuda-nos a trabalhar pela colheita, compartilhando as boas novas com compaixão e urgência. Que sejamos trabalhadores fiéis em tua vinha, proclamando teu reino com coragem e amor. Oramos isso no poderoso nome de Jesus. Amém.